Então, eu tive uma rápida visão. Parecia ser o Senado, mas não tenho certeza. De qualquer jeito, parecia ser o Congresso. Algumas audiências estavam acontecendo lá e tudo era muito intenso. Em seguida, vi um presidente bastante irritado, com uma atitude maligna, e notei que ele tinha cabelo loiro. Após passar pela minha revisão de vida, uma entidade que chamei de mãe me levou a outros locais enquanto eu estava no céu. Era como uma grande sala, mas havia um enorme globo terrestre. Parecia um modelo em um pedestal muito complexo, e havia entidades menores ao redor que pareciam cuidar de sua manutenção. Então, fui apresentado a uma delas. Ela tinha uma aparência de professora, portanto a chamei de entidade professora, e fui conduzido até lá por outra entidade que denominei mãe. A mãe basicamente me entregou à entidade professora, que começou a me explicar sobre o globo. Foi nesse momento que me informaram que o globo atua como uma cápsula do tempo, onde cada evento da Terra é registrado e guardado. Depois, me mostraram um pouco do passado, já que eu estava curioso sobre isso, e foi um pouco complicado de descrever. Eu me sentia como um pássaro flutuando no ar, sobrevoando uma cidade antiga, e avistei um lugar que se parecia com Roma. Então, eu disse à entidade professora, eu realmente não consigo me conectar com isso. Desculpe, eu li sobre isso nos livros de história, mas não é do meu interesse. O que mais você pode me mostrar nesse globo? Então comecei a refletir, pensando que gostaria de entender onde eu me posiciono. Qual é o meu papel no grande panorama da vida? Foi quando a entidade que se apresentava como professora falou, aqui está, este é o lugar onde você veio ao mundo. E ela simplesmente indicou a Terra, apontando para a localidade exata do meu nascimento. Subitamente, uma visão ampla e clara se desdobrou diante de mim e, novamente, era como se eu estivesse planando livre como um pássaro, observando o que se desenrolava no vasto planeta abaixo. Então, de repente, eu estava no solo, testemunhando uma fila de veículos passando rapidamente por uma cidade. As pessoas estavam festejando, acenando e cheias de alegria. Então, de forma abrupta, algo aconteceu e foi algo negativo. Eu percebi isso. Não testemunhei os tiros em detalhes. Não vi o momento em que o presidente foi atingido, mas percebi que ele havia sido lesionado. Então, notei os carros se afastando rapidamente e um estado de grande agitação se formou. As pessoas começaram a chorar e tive a certeza de que ele estava ferido. Foi nesse instante que me informaram que havia falecido. Perguntei, por que Deus permitiria isso? Se ele tem conhecimento prévio do que irá ocorrer, por que não evita? E, basicamente, me responderam que tal ocorrência era inevitável, pois a humanidade tem suas escolhas, algumas vezes errôneas, e não podem intervir. Concluí que isso prova que possuímos livre-arbítrio. Fui informado de que as próximas visões surgiriam mais adiante na minha jornada, começando com a imagem de um edifício governamental que parecia ser a Suprema Corte. Disseram-me, perto do final da sua existência, haverá uma decisão aqui, e então me mostraram o edifício. Isso é importante e será o começo de uma grande agitação em seu país. Em seguida, eu tive uma visão rápida. Parecia uma instituição legislativa, mas não tenho certeza. De qualquer forma, parecia o Congresso. Estavam ocorrendo algumas audiências lá e a atmosfera era bastante intensa. Depois vi um presidente que estava extremamente irritado, com uma expressão maligna, e notei que ele tinha cabelos claros. Não posso afirmar que vi seu rosto ou que o reconheço. Lembro de vê-lo muito enfurecido e gritando com as pessoas. Em seguida, presenciei protestos nas ruas. O presidente, claramente irritado, estava no salão oval, bastante agitado, circulando ao redor de sua mesa, saindo para o corredor, esperando por um visitante. Então, em outra visão, percebi um salto nas escadas da entrada de um edifício em Washington. Eu desci e vi que ele estava bastante irritado, gesticulando com o punho e animando a multidão, incitando-os a lutar. Perguntei à entidade professora como esse homem se tornou o nosso presidente e por que ele estava tão enfurecido. Eles me mostraram uma visão bíblica. Era como se as páginas estivessem sendo viradas e então
Eu vi uma linha semelhante a um fluxograma, descendo por essas páginas, às vezes parando e se ramificando, criando mais linhas. E eu compreendi que esse era o caminho que a humanidade seguiria. Ressaltar o crescimento das igrejas na antiga Europa. E assim, após o desenvolvimento dessas igrejas, percebi que havia a sua ética, os seus regulamentos, os aspectos que haviam sido definidos, suas convicções que foram trazidas para a América com a chegada das pessoas. Em seguida, notei que a trajetória da Bíblia se desprendeu novamente. Saindo em alta velocidade em direção ao sudeste dos Estados Unidos. Assim, testemunhei um aumento de igrejas se expandindo nesse local. Grandes igrejas, realmente impressionantes, com espaços amplos e marcantes. Creio que também se pode mencionar escolas, pois havia um aprendizado em andamento, com edifícios grandiosos, uma grande afluência de pessoas, e me contaram que essas novas igrejas seriam ainda mais influentes e que teriam grande relação com a escolha desse presidente irado. Para ser mais claro, eles realmente diziam aos fiéis, em nome de Deus, como votar. E eu tinha plena consciência de que isso era uma ofensa grave. Portanto, fui orientado a me afastar dessas igrejas, ignorá-las e manter distância. E foi exatamente isso que fiz. Depois percebi, mesclados com protestos nas ruas, indivíduos que eu descrevo como eram pessoas com almas escuras, corações vazios, pareciam como se fossem espíritos tenebrosos. Estavam presentes para criar tumulto nas manifestações, incitando. As pessoas se irritaram e começaram a brigar, tentando incitar a multidão. Tive uma visão significativa de um grupo de seres furiosos ao redor de um prédio em uma grande cidade, tentando infiltrá-lo de maneira clandestina e disfarçada. Eles conseguiram entrar, subiram alguns andares e, em seguida, houve uma explosão. Perguntei, qual é a importância desse edifício? O que está acontecendo aqui? Por que o explodiram? Fui informado de que era um centro de comunicação, um local crucial para as pessoas acessarem informações. E tive uma forte sensação de que poderia estar associado à internet. Mas também senti que poderia ser um estúdio de televisão. Logo depois, percebi o surgimento e o aumento de um exército no oeste. Não sei quem eles são ou a quem representam. Essa informação não foi revelada, mas os observei lutando e avançando do oeste para o leste. Vi o exército em movimento e parecia que o rio Mississippi desempenhava um papel importante. Era como uma divisão, e de fato é uma separação natural em termos geográficos. Então, percebi que a luta estava se desenrolando fora de controle. Observei combates se espalhando por todos os lugares, e a intensidade era tamanha que desviei meu olhar. Não consegui continuar assistindo. Observei pessoas se enfrentando e protestando ao redor, e eventualmente isso chega ao fim. O edifício é tomado, mas o que se revela dentro dele é extremamente maligno. Parecia uma espécie de espectro emergindo daquela construção, já que foi finalmente e completamente arrasada. A melhor palavra que consigo usar para caracterizá-lo é demônio, um verdadeiro aliado de Satanás. E sua intenção era incitar raiva, conflitos e desinformação. Ele tinha um poder imenso. E quando finalmente foi aniquilado, ao sair daquele edifício e cortar os céus, ele estava rindo. Ele parecia satisfeito. É como se, quando as forças ocidentais finalmente invadirem aquele grande e imponente edifício para dar um fim definitivo, aquilo que ali acontece será um grande alívio para todos. Será um alívio significativo, e então todo tipo de maldade será exposta. As pessoas finalmente perceberão que estavam lutando por razões equivocadas. Elas foram enganadas, e muitas estão acreditando em inverdades, o que intensifica as brigas e a irritação. Houve um momento em que a entidade professora interrompeu a sequência dos eventos, em 3 ocasiões distintas. Ela me questionou bem, ela me revelou como eu seria quando crescesse enquanto tudo ocorria. E preciso te falar, eu realmente me pareço com aquele homem agora. Acredito que estou na residência onde irei falecer. Eu me visualizei em um porão, algo assim, com outras pessoas ao meu redor. E eu estava bastante magro. Mas esse não sou eu atualmente.
Estávamos observando o que acontecia do lado de fora, como se as circunstâncias fossem muito graves e estávamos nos abrigando. Então, me vi dentro de uma grande tenda repleta de pessoas enfermas. E foi ali que eu morri. Não creio que testemunharei o desfecho do conflito, entendeu? Tenho 65 anos e estou relativamente bem de saúde. Poderia talvez chegar até os 80, quem sabe? Então, se isso for útil para alguém em relação à sua curiosidade sobre um cronograma, isso é o máximo que posso informar. Penso que no meio de tudo isso pode ocorrer uma catástrofe natural, como um grande terremoto, pois tive visões de inundações. Vi inúmeras pessoas sendo submersas ao mesmo tempo, totalmente dominadas pelas águas. A única forma que consigo pensar sobre como isso poderia ocorrer seria devido a uma inundação provocada por um tremor. Observei indivíduos sendo engolidos pelo líquido e saltando, escapando de seus próprios corpos, aterrorizados e sem realmente compreender por que isso lhes estava acontecendo. E não havia nada que pudessem fazer. Todos faleceram simultaneamente. Portanto, essa não é uma imagem muito agradável. Depois, o que testemunhei foi uma tranquilidade e um silêncio absolutos, sem qualquer movimento ou sinal de vida. Gradualmente, então, vi as árvores voltando a crescer e a se enriquecer novamente. O planeta, ou melhor, o extenso continente, começou a se tornar vibrante, verdejante e extremamente bonito mais uma vez. Em seguida, vi pessoas habitando aquele lugar, que eram indivíduos muito pacíficos e amorosos, felizes, e eu pude sentir a alegria que emanava deles. Foi nesse momento que a entidade que me orientava se virou e disse: "Está vendo, Ken? Haverá um ciclo acontecendo aqui. Quando todo o conflito, a ira e a destruição terminarem e tudo recomeçar a florescer, as pessoas viverão mais em harmonia com o propósito divino. Elas serão mais felizes, mais espirituais e as coisas estarão em seu devido lugar." Essa foi a descrição que me foi dada. Tenho a impressão de que a humanidade está prestes a evoluir espiritualmente para um novo estágio, abandonando aquele antigo padrão de concorrência, disputas entre igrejas, governos e etnias. E então, utilizando essas validadores para iniciar guerras ou competir economicamente, provocando dificuldades a outros grupos. Vejo esses tempos se aproximando do fim. A humanidade tem estado nesse ciclo por um longo, muito longo período. Podemos, de fato, registrar isso na história e relatar a vocês. Podemos entender. Esse sempre foi o padrão. Temos receio de quem é diferente de nós. O resultado é que acabamos em conflito. As pessoas estão morrendo incessantemente ou de maneiras que parecem desnecessárias, na minha opinião. Enquanto isso, nós desfrutamos de grande prosperidade, ao passo que eles não. Ah, que triste, que ruim. É realmente uma condição bastante deplorável. Esses dias estão se esgotando. É assim que me sinto. Tenho a convicção de que aquelas pessoas a quem fui apresentado possuem um poder e habilidades superiores. Nós fomos criados conforme a imagem de Deus. Jesus esteve entre nós, sendo humano, mas ao mesmo tempo divino. Se optarmos pela paz e alegria em lugar da ira, frustração e devastação, nossa situação será muito mais favorável. E quem sabe, possivelmente, poderíamos evitar conflitos. Não seria incrível?